Oi, gente, tudo bem por aí? Como é que vocês estão? Fiquei sumidinha aqui do YouTube porque eu fiquei meio dodói semana passada, não estava muito bem. Mas agora veio o Glow Up, já me recuperei e estou aqui para conversar com vocês de novo. E hoje, no caso, eu vou gravar um vídeo falando sobre grafite, a técnica de grafite, né? Dentro do que eu sei, do que eu tô aprendendo. E eu resolvi dividir esse vídeo em dois, porque para não ficar muito grande, na segunda parte eu vou filmar desenhando mesmo, né? Mostrando como é que eu faço o desenho. E aí eu separei alguns que eu já fiz praticando aqui pra mostrar pra vocês a evolução. E, gente, de um desenho pro outro já teve muita mudança. Eu fui pegando mais intimidade com a técnica, me familiarizando, já fui melhorando muito. E assim, eu tô testando várias técnicas, né? Porque eu tô fazendo esse curso de profissional de ilustração na EBAC, justamente. E eu já digo pra vocês que eu acho que esse curso não é bom pra quem tá iniciando, porque ele não ensina o básico, tá? Ele apresenta as técnicas, até então eu já fiz o módulo de grafite e agora eu tô no módulo de nanquim, mas eu acho que ele não pega na tua mão, tipo assim, te ensina o básico, umas coisas tipo luz e sombra pra praticar mais. Apesar dele ter exercício, não é aquela coisa pra ficar fazendo exercícios bem básicos, pra entender os conceitos, pra entender a base. Então eu tô complementando bastante do curso aqui no YouTube, aprendendo com outros professores, com outros ilustradores e artistas. E tô estendendo um pouco mais cada módulo pra mim, pra poder complementar. Por mais que essa não seja a técnica, minha técnica preferida, por exemplo, o grafite. Ih, gente, ambulância agora, chuva, barulheira, mas vamos lá, vamos conseguir. Apesar de não ser a minha técnica preferida pra trabalhar, porque geralmente se usa muito grafite pra realismo. E eu não tenho tanto interesse nisso, apesar de ser uma técnica muito incrível. Eu gosto de trabalhos que trazem um pouco mais da personalidade do artista por trás. Então, um pouco mais personalizado mesmo, tipo um tipo de cartoon ou algum mangá ou alguma coisa mais nesse estilo. E eu gosto muito de desenhar personagens femininas. E o realismo não é nem o meu forte, nem o que eu quero investir. Mas apesar disso, pra eu ser uma profissional boa, né, pra eu entender o que eu tô fazendo, mesmo que eu faça cartoon, eu tenho que entender a base, a luz e sombra, eu tenho que entender os conceitos básicos da coisa e saber aplicar. Então, por isso que eu tô praticando bastante agora com grafite, pra não chegar lá na frente, sei lá, pro desenho digital e me faltar uma base de luz e sombra. E aí eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do que eu já fiz, como é que eu tô optando por fazer essa pintura e esses desenhos. E eu também fiz um tour pelo estojo que eu comprei, que é esse aqui, da Stabilo, no meu Reels no Instagram. Então dá uma olhada lá, testando cada uma das graduações. Então, bora pros desenhos. Bom, gente, então antes de mostrar os desenhos pra vocês, eu quero falar um pouquinho sobre os materiais. Esse estojo aqui, que é a grande figura, né, o grande sucesso desse vídeo principal, a estrela do vídeo, isso que eu queria falar, eu comprei ele pela Shopee. Eu esqueci de falar o preço no tour que eu fiz pelo Reels, né, no Instagram, depois vocês dão uma olhadinha lá, mas ele custou R$ 56,90, que eu comprei pela Shopee, e ele vem com 12 graduações, então é excelente. Eu fiz o tour nessa folha aqui, que é essa folha da Canson, vou mostrar pra vocês, é um A3, então é gigantesco, ó. Esse papel layout, que eu também comprei na Shopee, não lembro o valor agora, mas não precisa ser necessariamente nessa folha, porque até agora eu só fiz um desenho nela. É porque foi indicado pelo curso essa folha, mas eu tenho usado esse sketchbook aqui da loja da Nath Araújo e tá sido excelente porque eu consigo ver inclusive a evolução, né, de folha a folha. Aí é importante você ter, assim, pelo menos umas 4 graduações. Não precisa ter o estojo inteiro, sabe? Comprar um estojo muito grande. Mas eu acho que o básico, assim, é ter uma mais fina e mais dura pra você fazer o desenho. Eu, inclusive, gosto de fazer o desenho com lapiseira, tá, gente? Essa aqui é da Pentel. Eu não lembro o valor, que eu tenho ela há muito tempo. Eu nem usava ela pra desenhar antes, eu usava só pra escrever mesmo. Mas aí eu gosto muito dela pra desenho. Porque é bem fininha, 0,5, eu consigo controlar bem, eu gosto, é levinha. Mas você pode começar o desenho com um H, uma graduação F também, que é fininha, é dura. Mas eu gosto de fazer com a lapiseira. E pra fazer os tons, né, é bom ter umas 4 graduações, de repente um HB, um 2B, um 4B e um 6B, sabe? Por exemplo, pra conseguir ter uma diferenciação de um tom pra outro. Outra coisa, eu tenho aqui 3 borrachas diferentes. Essa aqui da Faber-Castell
ela é mais durinha, então é quando eu preciso apagar grandes áreas. Essa da Pentel, ela é bem macia, é maravilhosa, assim. Quando ela tava mais novinha, eu gosto de pegar a pontinha dela pra apagar os cantinhos. Às vezes eu também uso essa borracha aqui que vem na lapiseira, que coitada, tá acabando. E o famoso limpa-tipo, esse aqui da Lyra. Então vamos lá. Ele é essa massinha que você consegue controlar muito bem o que você vai apagar. E você consegue moldar também ele. Então eu consigo, ó, fazer uma ponta fininha para apagar cantinhos muito pequenos. E também você consegue só suavizar sem apagar, dando batidinhas no desenho. Então é excelente ter um limpa-tipo. E muita gente fala que é bom, é interessante você apontar os lápis com Gillette, eu não lembro o nome, mas eu gosto de apontador mesmo, porque eu não tenho muito jeito, eu tenho medo de me machucar, já aconteceu antes, e eu não consigo fazer bem feito, não tenho muita destreza pra apontar os lápis, então eu uso apontador mesmo, esse aqui basiquinho da Faber-Castell, que ainda tem compartimento, então ele fica aqui, não preciso ir limpar o tempo todo. Então vamos lá, vou mostrar pra vocês alguns dos desenhos que eu tenho aqui no grafite. Esse primeiro desenho é tipo um rascunho mesmo, eu tô mostrando só pra aquecer, que foi quando eu fiz o curso da Nanat, o curso de desenho dela, né, pra desenhar retrato. Então foi mais uns rabiscos, um rascunho, tá vendo? Tem as linhas aqui do molde, né, de como se desenha retrato, mas só pra ver que ele já fica bem bonito só com grafite. Às vezes, no caso de rascunho, eu gosto também de fazer com lápis de cor, porque fica bem bonito. Parece que já é a intenção mesmo ficar uma coisa mais coloridinha. Não fica com toda a cara de rascunho. Esse aqui, por exemplo, tá todo rabiscado e aí eu poderia, tipo, usar um lápis mais claro pra fazer as linhas guias e depois vir com lápis de cor. Mas esse aqui não é o tema desse vídeo, é só aproveitando aqui pra contar pra vocês. Esse aqui já foi um segundo momento, eu experimentando um pouco mais, flertando com a luz e sombra. Então, eu só tinha um lápis nessa época aqui, eu só tinha lapiseira em um outro lápis, então eu não conseguia tanto forçar o lápis, ele não ia muito além disso aqui. Mas eu achei bem interessante, eu gostei bastante desses traços, apesar de estar bem com cara de rascunho aqui, como vocês podem ver, bem assim, riscado, né, e não suave. Eu gostei bastante dele, me empolgou, assim, pra dar continuidade. Esse exercício aqui é essencial, é o básico. Todo professor passa isso quando você precisa estar começando, quando você tem que entender luz e sombra, profundidade, volume. E aí, como vocês podem ver, eu só tinha aqui essa lapiseira e um lápis 3B, que eu fiz esse degradê aqui bem mal feitinho, mas só pra eu testar mesmo. E fui desenhando isso aqui, entendendo como funciona a sombra. Aí você vê que aqui tem um ponto de luz, né, que bate aqui. Eu não vou explicar muito não, porque tem bastante vídeo aqui no YouTube que fala melhor do que eu sobre isso, mas só pra entender que aqui é o ponto de luz. E ele vai aos poucos escurecendo, né, e fazendo a sombra, porque aqui não bate luz. Só que aqui também tem um ponto claro, que é justamente a mesa, dependendo da cor da mesa ou do suporte que tá isso aqui, vai refletir de volta uma luz. Então ele não é todo escuro até o final. E tem a sombra projetada do objeto na superfície que ele tiver. Basicamente é isso. E aí a ideia é praticar bastante pra soltar a mão, pra suavizar, pra entender a cor. Porque não vai adiantar tanta coisa, você não vai ser tão incrível com cores se você não entender luz e sombra. Eu gosto muito de trabalhar com cores, eu adoro desenhos coloridos, mas eu quero entender o básico e ser boa nisso pra eu poder chegar lá na frente e não me faltar esse conhecimento básico. Esse aqui eu já gostei bastante, é a Dua Lipa. E eu também só fiz com essa lapiseira e com um lápis 3B. Já tava soltando um pouco mais, eu não fiz tudo em uma direção só, fui fazendo cada coisa de um jeito. E achei bem interessante, ficou bonito, assim, ficou profundo. Eu gosto desse contraste. Gosto bastante de imagem com contraste. Esse aqui, por exemplo, era um exercício, assim, pra praticar mesmo do curso, pra gente desenhar objetos, cenários. E eu perdi a paciência completamente. Eu não gosto muito de desenhar objeto. Eu gosto de desenhar bicho e gente. É bem bióloga mesmo. Gosto de desenhar retrato, desenhar pessoas, rosto e desenhar plantas e animais. Isso aqui eu perdi a paciência, assim, não curti, não curto muito desenho de ambiente urbano. Eu acho lindo, eu acho incrível mesmo, mas eu colocar no papel, desenhar prédio, desenhar casa, eu perco a paciência muito rápido. Aí eu fiz mais um aqui, esses dois gatinhos eu já curti um pouquinho mais fazer.
Era um branquinho pretinho, muito fofos. E aí tentei colocar um pouquinho disso no desenho. Fiz essa mocinha aqui também pra praticar. Fui me familiarizando aos poucos, né? E eu tentei manter tudo numa mesma direção. E depois dela, eu me senti um pouco mais preparada, assim, pra entregar o exercício do curso, que eu até postei no meu Instagram também, que foi um autorretrato, e eu fiz esse aqui. Aqui eu fiz umas achuras, né? Que é uma coisa bastante usada no nanquim, inclusive. Eu gosto muito do contraste e eu percebi que eu talvez goste mais de trabalhar com nanquim do que com lápis, justamente por isso. Por causa do preto no branco, eu acho lindo. Mas aqui eu ainda tava entendendo melhor as graduações, o lápis, então eu não trabalhei tanto os escuros, eu percebi isso. Agora aqui começaram as experimentações mesmo. Essa aqui eu comecei a pegar o jeito, entender, né? Eu fui fazendo gradualmente, do tom mais claro que eu podia, indo pro mais escuro que tinha na foto. Sempre uso foto de referência. E aí eu fui construindo as sombras. Na hora, como eu fico muito tempo olhando pro desenho, eu não acho que ele tá bom. Depois de um tempo que eu desacostumo, eu consigo ver como é que ele tá bacana, o que eu fiz de certo, o que eu não achei tão bom, que eu posso melhorar. Mas olhando agora, eu já acho ele que ficou bom, assim. Só que eu tentei mudar essa questão de desenhar, né, de colorir tudo pra mesma direção. Aí nesse aqui eu fiz a mesma coisa, eu fiz também do mais claro pro mais escuro, tentando mudar a direção, de acordo com o que me interessava mesmo. Eita, espero que a chuva não esteja fazendo muito barulho e dê pra me ouvir, gente, mas vai ter que ser com esse som de fundo mesmo. Uma coisa que eu não gostei nesse de ir do mais claro pro mais escuro é que... Nossa, o mundo tá caindo. É que na hora que eu fui fazer, por exemplo, esse chapéu aqui, tá vendo que desgastou bastante o papel, a folha, porque eu fiz tantas camadas até chegar no mais escuro que ela ficou um pouco gasta, sabe? Depois eu gostei bastante desse desenho também, porque ele tem muito contraste, mas eu não gostei disso, porque gastou assim a folha. Aí nesse aqui eu resolvi testar então o contrário. Eu fui do mais escuro pro mais claro, também colorindo na direção que eu quisesse, assim, sem determinar muito isso. Aqui eu acho que eu apaguei demais com o limpa-tipo a bochecha dela, porque ficou muito diferente do resto do rosto. E eu acho que eu falhei aqui na questão do mais claro, porque quando eu fui colorir o mais claro, eu acho que eu usei um lápis escuro ainda, de uma graduação mais escura. E não ficou tanto esse contraste. Mas ainda assim, eu achei muito mais confortável começar com um lápis mais escuro, pra dar o tom do desenho. Já nesse aqui, eu fiz meio a meio. Em alguns locais eu fiz o mais claro e aí logo depois eu parti pro mais escuro. E eu gostei dessa técnica. E até agora essa aqui foi a minha preferida, que eu fiz assim, todo o desenho no mais claro, e depois eu peguei o mais escuro pra eu não me perder, porque isso acontece também às vezes. Eu vou saindo do mais claro, eu vou perdendo o desenho que tá por baixo. Não sei se eu não tenho muita técnica ainda, muita prática, mas eu me senti mais confortável fazendo o mais claro e depois indo direto pro mais escuro pra marcar bem o desenho, pra entender o que eu tô fazendo. Percebe-se que não é realismo, né, gente? Porque tem muito dessa coisa de você olhar pro desenho em blocos. Então, de tipo assim, você não desenha um olho pensando num olho. Você vai nos tons que estão ali, naqueles blocos de cores. Eu ainda tenho muito esse vício, talvez, de pensar nele como um desenho. Mas eu gosto de desenho marcado, sabe? Esse aqui foi o último que eu fiz e eu amei. Eu adorei esse desenho, eu achei ele lindo, eu amei a referência. Eu achei bem vintage, eu consegui fazer um cabelo que eu me orgulhei muito de ter feito esse cabelo com esse movimento, com essa luminosidade, sabe? Gostei bastante desse desenho e também fiz assim, fiz o mais claro, fiz um segundo tom mais claro, né, ou segundo tom menos claro. Aí fui partindo pro mais escuro, fui construindo. Eu gravei até um Reels desse, um pouquinho do processo no meu Instagram, se vocês quiserem dar uma olhada lá. Que eu gostei bastante desse processo. E, cara, dá pra ver nitidamente como que a prática vai aprimorando a nossa técnica mesmo. Porque em um dia, fazendo todos esses desenhos, olha como eu já melhorei, olha como já mudou. Como eu consegui construir um cabelo mais solto, um desenho mais fluido. Então, não é uma questão de talento ou de dom, gente. É uma questão de prática, de técnica, de você ir evoluindo todo dia e se dedicando pra isso. Então, qualquer pessoa consegue fazer qualquer coisa, né, dentro de certos limites, que você se dedica, que você se prepara. Então, não tem desculpa, pratiquem o que vocês quiserem conquistar na vida ou no que vocês quiserem ser bons.
Agora eu vou fazer um outro desenho pra soltar um pouquinho a mão e vou gravar o desenho pra vocês. Então, gente, se inscreve aqui no canal para vocês não perderem o vídeo de semana que vem, do desenho, as atualizações, outros vídeos com outras técnicas. Deixa o like que me ajuda bastante. E comenta também, fala o que vocês acharam, deem feedbacks, tá bom? Me segue lá no Instagram, porque eu sempre aviso quando eu vou postar vídeo e lá a gente tem uma interação mais próxima. Então, até semana que vem. Um beijo!